Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 5, verso 29. O texto sagrado diz, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. O verso anterior, o 28, que não lemos, diz que quem ama a esposa ama o próprio corpo. O conceito de amar o corpo aparece. Depois, Paulo entra com um contraponto. Ninguém jamais odiou o corpo. Aí ele diz ao contrário. Só que em vez de repetir que o oposto do ódio, o contrário de ódio, seja amor, ele agora vai falar da ideia de cuidado. O alimenta e cuida dele. Paulo introduz uma ideia de cuidado do corpo que não é mera preocupação humana, natural. Porque na sequência ele diz como também Cristo faz com a igreja. O próprio Paulo, na mesma epístola aos Efésios, define lá no capítulo 1 que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, quando a Bíblia diz que Cristo cuida da igreja, está dizendo que ele cuida do seu corpo místico, espiritual. Mas o que ele faz com a igreja, que é o seu corpo espiritual, não é diferente do que ele fez com o seu corpo físico. Sob qualquer perspectiva que você avaliar a vida de Jesus, você vai chegar à conclusão, né? Nosso Senhor vivia um estilo de vida saudável. Desde o que comia, a dieta do Mediterrâneo é considerada até hoje das mais saudáveis do mundo. Tá certo que há outros elementos que fogem ao nosso controle. Ele viveu numa época que não tinha poluição, não tinha campos eletromagnéticos, coisas que hoje afetam a nossa saúde. Não existia alimento industrializado, processado, ultraprocessado. Mas, ainda assim, a mesma Bíblia que registra que ele teve fome, registra que ele se alimentava e bem. Sabemos que Jesus não comia demais e que do que comia queimava. Por quê? Há inferências muito lógicas que apontam para o fato de que Jesus era assim, fit no nível profissional. Né? Qual a conclusão que eu chego? A Bíblia diz que ao final de 40 dias de jejum ele teve fome. Essa fome é a fome real. Quando você esgotou as reservas de gordura do corpo e ele vai entrar no processo de inanição. Eu já fiz 7 desses jejuns de 40 dias. Eu nunca cheguei perto de ter fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Né? Então, assim, o camarada mais magrinho que eu conheço, que me acompanhou já em 2 desses jejuns, ele é maior do que eu, tem 69 quilos. Né? Nós fizemos um monitoramento médico em cima dele o tempo todo. Ele terminou o último jejum que me acompanhou, ele estava com um pouquinho menos de 3% de reserva de gordura no corpo. Né? Quem conhece a área, principalmente dos halterofilistas em competição, sabe que se chega nesse nível é só gordura marrom. Né? Então, assim, a pele dele parecia um papel no final, mas ele não teve fome. Ele não esgotou tudo que estava lá. Então, para Jesus ter esgotado isso nos 40 dias, ele tinha que ser magro. Então, estou falando de um camarada maior do que eu, começou o jejum com 69 quilos, né? E não conseguiu esgotar as reservas de gordura. Qualquer perspectiva que você olha, Jesus tinha uma vida saudável. A Bíblia registra que ele teve sede e que ele bebia água. A Bíblia registra que ele teve cansaço e sono, mas que ele dormia e descansava. Então, não há ângulo que você avalie que Jesus fique de fora disso. Quando você vai considerar a questão de sedentarismo versus movimento, Jesus andou e andou muito. Alguém fez uma conta, um cálculo, um especialista, pegando os lugares de onde Jesus saiu, onde chegou em quanto tempo. Nem todo relato fala o tempo que levou, ou não é claro sobre a distância em relação a alguma parada, mas de onde é claro? Porque quando a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos saíram da Galiléia, foram para Jerusalém, às vezes na cabeça da gente é ali. Nós estamos falando de 100 e tantos quilômetros, gente. Então Jesus caminhou uma média de 32 quilômetros por dia no seu ministério, daquilo que se calcula. Ou seja, nós estamos falando de pelo menos aí umas 20 milhas, né? 32 quilômetros. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Então Jesus cuidou do corpo físico, cuida do seu corpo espiritual, e ele que é um modelo de caráter e comportamento, espera que a gente cuide do corpo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Na sequência diz, porque vocês foram comprados por preço, então glorifiquem a Deus no vosso corpo. Glorificar a Deus no corpo, ele não está falando meramente da dança no louvor e adoração, é muito mais do que isso. Você volta alguns versículos antes, ele vai falar contra a imoralidade. Então há um culto de santidade, onde eu glorifico a Deus com o corpo, não entregando a lama, a sujeira da imoralidade.
Mas nos mesmos versículos anteriores que dão contexto, você vai ver Paulo falando que Deus fez o estômago para os alimentos para o estômago, e isso nos remete a algo que eu vou falar daqui a pouco, mais para o fim, né, de que a maneira como nos alimentamos também vai afetar se vamos glorificar a Deus com o nosso corpo ou não. E eu e você precisamos entender que não se trata de mero assunto da modinha. Se alguém falou, pronto, agora o Subirá entrou na vibe, no assunto da modinha, né? E eu falei, olha, o que estão falando por aí não tem nada a ver com a fundamentação da nossa fé, que é baseada na palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que a Bíblia destaca o cuidado do corpo. Então, eu passei por um processo de correção de Deus muito forte, né, há pelo menos 15 anos. Né? Eu acho que agora já dá para jogar aí para casa dos 16 anos. Eu, no auge da obesidade, o que eu vou falar não se limita de forma alguma ao peso, mas no auge da obesidade eu já pesei 153 quilos. E Deus começou lentamente um processo de correção para um assunto que eu nunca consegui enxergar na Bíblia. Eu falo para as pessoas, na última década eu descobri outra Bíblia, uma Bíblia que parece que eu nunca li. Porque essas verdades, simplesmente, durante muito tempo, né, estavam fora do meu alcance, da minha capacidade de percepção. Mas Deus começou a me corrigir. E eu queria falar de 3 coisas básicas aqui. A primeira, uma mentalidade errada que temos de espiritualização exagerada. O que é exagerado? Não tem como não espiritualizar. Nosso relacionamento com Deus depende da gente reconhecer que o ser humano é mais do que matéria. Jesus, citando o Antigo Testamento, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você não é só a matéria, né, que você pode tocar e apalpar do seu corpo. Você também é um ser espiritual. Jesus diz para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E a gente não é um ou outro. A gente é tanto um quanto o outro. Então, assim como o corpo depende do alimento como fonte de subsistência, eu e você dependemos da palavra de Deus. Então, não reconhecer a parte espiritual é um erro. Mas quando eu falo de espiritualização exagerada, eu estou falando de quando você enfatiza a espiritual em detrimento da natural. Aí também é errado. Porque a Bíblia nos apresenta a visão integral do ser humano, né? Holística. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz, e o Deus da paz santifique o vosso ser inteiro, completo. Qual é o ser completo? Ele diz, o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Então, quando a gente fala de conservar o corpo irrepreensível, eu vou provar para você mais adiante que não está falando apenas de manter o corpo longe do pecado, mas fala de um cuidado com a integralidade dele, né, com o ser inteiro. Então, começando por essa parte da espiritualização exagerada, quando eu estava no auge da obesidade, eu recebi, eu acho que isso foi começo de 2008, recebi em casa a visita de uma pastora amiga nossa, lá da Itália, a pastora Rosela Infátio. Ela veio acompanhada de uma amiga, né, que era uma discípula que também era médica. E apesar de italiana, falava o português muito bem, porque convivia com brasileiros. Eu já tinha pregado na igreja deles em 2003, 2005 e 2007, uma vez a cada 2 anos. Então, imagino que talvez quando ela chegou fosse finalzinho de 2007 ou início de 2008. Quando as duas entraram em casa, essa médica olha para mim e a linguagem corporal dela não conseguiu esconder o espanto. Ela regalou os olhos, vendo o meu tamanho, e ela disparou, pastor do céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior do que a última vez. Ela falou, desculpa, eu não consigo não falar, eu sou médica. E ela diz, e já que abri a conversa, vamos lá, o senhor tem feito check-up? E para surpresa dela, eu respondi, tenho. Ela falou, quando foi o último? Imaginando que fosse há muito tempo. Falei, 2 meses atrás. Ela falou, e aí? Falei, e aí que tudo bem. Quando eu falei, e aí que tudo bem, ela fez uma cara que não acreditava. Eu já falei para a Kelly, minha esposa, falei, amor, pega os exames. Tipo, vamos esfregar na cara dela. Né? Quando a Kelly levantou pegar os exames, não precisa buscar. Eu falei, só está fazendo cara que não acredita. Ela falou, pastor, desculpa. Difícil acreditar que está tudo bem, mas eu vou ficar com a sua palavra, não vou olhar os exames. Mas ela falou, já que a sua palavra vale, deixa eu certificar. Colesterol está em ordem, triglicerídeos, diabetes, pressão. Eu fui falando, está tudo bem. Ela falou, quem conduziu esse check-up foi um cardiologista? Eu falei, foi. Ela falou, estou curioso para saber o que ele falou no final. Eu falei, ele não estava muito feliz. Né? Ele, na verdade, chegou a ser hostil. Ele pegou o envelope que tinha o resultado dos exames, jogou aquilo na mesa, eu lembro daquilo rodando, batendo no meu peito, ele fala assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com um peso desse estar com os resultados tão bons. E eu, dentro de mim, estou no modo espiritualização exagerada, pensando, some de Deus.
Mas quando eu falei isso para ela, ela falou assim para mim, pastor, desculpa, eu vou discordar do seu médico. O senhor não está tendo sorte. Ela falou, o senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que seria o início do processo de correção de Deus na minha vida. Ela não produziria resultado imediato, mas essa frase começou a me perturbar, eu não conseguia mais esquecê-la. Eu lembrava dela, né, volta e meia, com recorrência. Ela disse assim, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois vem a fatura. Ela falou, por enquanto o senhor só está gastando, a conta não chegou ainda. Aí diz, mas acredite, o senhor está gastando pra caramba e essa conta vai chegar e vai chegar alta. Dentro de mim, está amarrado em nome de Jesus. Como você puder sair por aí gastando cartão e depois amarrar a chegada da fatura. Gente, a Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu e você precisamos entender as responsabilidades que Deus nos deu. Entre elas, Deuteronômio 30, 15, depois no 19, Deus diz, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz, escolhe direito, escolhe vida. Mas Deus está dizendo, a escolha do caminho é sua, e depois de escolher as consequências do caminho que você escolheu, também são de sua responsabilidade. E muitos de nós espiritualizamos como se, porque servimos a Deus, de alguma forma Ele vai aplacar essas escolhas e vai amenizar e vai pegar mais leve com a gente. A maior chance é de que Ele pegue mais pesado com a gente do que com o ímpio. Porque Deus nos trata à medida em que nós o conhecemos e conhecemos a palavra. Mas muitos de nós temos vivido uma verdadeira ignorância da teologia do corpo, do que a Bíblia ensina. Um dia desse, fui chamar a atenção de um pastor, né, dizendo, meu amigo, você precisa se cuidar. Ele olhou para mim e falou, isso aqui é pó, e ao pó de voltar. Está citando texto bíblico? Tá, mas totalmente fora de contexto. Falei, isso aqui é pó, pode voltar, mas depois Deus vai ressuscitar, e esse corpo te acompanha o resto da eternidade. Então não me diga que se vai ser ressuscitado para te acompanhar a eternidade toda, que ele é tão sem valor. Aliás, em 1 Coríntios 3,17, a Bíblia diz, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. Ou seja, você não tem liberdade de fazer o que quer do corpo, muito menos sabotar a sua própria saúde e ativar o modo e estilo de vida, que é o modo suicida. Porque alguns de nós não estamos nos matando de uma vez, a gente está nos matando de forma parcelada. E de repente eu comecei a perceber que nesse modo de espiritualização exagerada, a gente fica tentando tapar o sol com a peneira. E eu fiz isso muito tempo. Mas no ano seguinte, depois da advertência daquela médica italiana, um ano depois, 2009, a conta chegou, a pressão disparou. E eu ficava pensando, é a maldição da italiana. Tipo assim, a gente sempre quer culpar alguém em vez de admitir. Um ano depois, 2010, um ano depois da pressão subir, foi a vez do diabetes. E quando o diabetes chegou com força. Quando eu descobri como estava mais de 300, né, o açúcar no sangue. E de repente, assustado com o que a combinação dessas coisas poderia produzir, eu pensei, eu tenho que mudar meu estilo de vida. Então reformulei principalmente a alimentação. E naquele ano, né, de 2010, não levou nem um ano inteiro, naquele ano eu perdi 27 quilos. Então, eu saí do auge dos 153 para 126. Quando bateu 126, a diabetes apareceu, a pressão normalizou. E eu malandramente parei de emagrecer, porque eu pensei, objetivo alcançado. Então eu ainda ficaria mais ou menos uns 3 anos e meio nesse peso. Nunca mais subiria, mas também não desci. E foi nesse tempo, até 2013, que Deus começou lentamente a mexer comigo e cada vez de uma forma mais intensa, me cobrar, me ensinar e me corrigir. Então, sobre espiritualização exagerada, é lógico que se a gente não reconhecer a parte espiritual, não tem vida com Deus, não tem salvação. Eu não estou falando de quem não reconhece. Estou dizendo de alguém que acha que ele é só um espírito e ele começa a ignorar o elemento prático de que ele também é corpo. A Bíblia tem orientações muito claras, muito pragmáticas. Essa expressão espiritualização exagerada eu ouvia do meu pai. Meu pai muitas vezes, né, dizia para a gente, eu lembro dele citando João 11:39, quando Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, na frente do túmulo, diz, tirai a pedra. E meu pai disse, ressuscitar o morto, que só Deus pode fazer, ele não terceiriza. Mas tirar a pedra que qualquer um podia fazer, Jesus também não fez questão nenhuma de fazer. Eu nunca vi meu pai aplicar isso à saúde, mas em várias outras situações, eu via meu pai dizendo, o que Deus pode fazer, confie, acredite e espere que Ele faça. Mas o que está ao seu alcance, faça você a sua parte. E eu lembro que meu pai mesmo citava, né, algumas aplicações. Por exemplo, o diabo diz para Jesus, se você é o filho de Deus, pula do pináculo do templo, porque está escrito. Depois de Jesus responder a primeira tentação com está escrito, o diabo entra naquele modo de quer falar de Bíblia, vamos falar de Bíblia. Então está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, de maneira que você não tropece com o seu pé em pedra.
O que o diabo citou está na Bíblia, está, Salmo 91, foi citado ipsis literis. Mas Jesus respondeu o quê? Jesus disse, também está escrito. E com isso Jesus está dizendo, alto lá, Satanás. Quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. O texto você pode ter citado, está na Bíblia, mas a aplicação que você está fazendo dele não condiz com o que o restante da Bíblia ensina. Então Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não está negando que Deus prometeu proteger, mas ele diz, pular do pináculo do templo. Como quem diz para Deus, Senhor proteja, porque eu mesmo não vou me proteger, incoerente. Ele classificou isso de tentar a Deus. O Salmo 127, 1 diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que porque Deus guarda a cidade não precisa de sentinela. Deus está dizendo, apesar de ter sentinela, nós vamos entender que não adianta confiar só nele, precisamos de Deus. A Bíblia nunca está dizendo para você escolher um ou outro, é sempre tanto um quanto o outro. Em Deuteronômio 22, 8, eu disse, se você construir uma casa com terraço, andar superior, faça também um parapeito. Deus diz para não acontecer que alguém caia de lá e você seja responsável pelo sangue. Mas Deus, o Senhor não protege a gente de cair? Eu imagino Deus dizendo, eu faço minha parte, você faz a sua. Não é porque eu ofereci proteção que você pode deliberadamente negligenciar. Faz sentido isso para você? Mas agora, se faz sentido na proteção, por que é que a gente não aplica a mesma lógica na questão da saúde? Porque muitos de nós, no assunto de saúde, estamos tentando a Deus. Adotamos um estilo de vida onde a gente não está cumprindo a nossa parte, esperando que Deus faça dele. E eu não estou negando que Deus cure, gente, de forma alguma. Eu costumo dizer que só exagera na espiritualização quem sabe o que Deus pode fazer. Quem não acredita que Ele faz, quem nunca experimentou isso, normalmente nem vai abusar por lá de lá. Ele vai tentar se garantir sozinho do lado de cá no terreno natural. Paulo escreve a Timóteo, ele diz em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Timóteo está com um quadro de enfermidades frequentes. Paulo tinha um ministério de cura inegável, sinais, prodígios e milagres. Não ofereceu orar por Timóteo. Ensinava sobre fé e oração, não mandou Timóteo orar sobre o assunto. Paulo não espiritualizou nada. Paulo simplesmente diz, se você com sabedoria fizer ajustes na sua alimentação, e eu não vou nem discutir a qualidade da água que muitos estavam falando, mas ele diz, se você pegar o que o Criador fez, uma bebida específica que tem elementos terapêuticos e usá-la com sabedoria, você resolve o seu problema. Então você não precisa espiritualizar isso. E volto a dizer, não estou negando que Deus cure. Eu estou casado com Kelly, minha esposa, há 28 anos. Com 27 anos atrás, porque era mais ou menos um ano de casamento, a gente foi fazer nossa primeira mudança. Peguei uma caixa mais pesada do que eu podia carregar. Abusei. Abusei do peso, da falta de cuidado. Resultado, 2 hérnias de disco. Eu lembro de um momento que eu enverguei para pôr a caixa no chão, ouvi o estalo, não consegui levantar mais. 15 dias sem conseguir levantar da cama. Né, para ir uma vez ao banheiro, tomar banho, né, era assim uma dificuldade, tinha ocasiões que eu saí meio que de gatinha, foi um sofrimento. Eu implorei para o ortopedista da igreja que estava me atendendo, que me desse morfina, para você entender o nível do sofrimento físico que eu estava. Um mês depois do episódio, eu já tinha saído da cama, mas arrastando a perna com muita dificuldade. Esse médico fala assim para mim, pastor, depois de fazer e refazer todos os exames, de avaliar todos os ângulos, consultar todos os especialistas, eu tenho que ser honesto com o senhor, nem cirurgia resolve o seu problema, tamanho foi a gravidade. Ele olha para mim e diz o seguinte, a menos que o senhor me apareça com uma das histórias que conta no púlpito, o senhor vai ter problema de mobilidade o resto da vida. Olhei para ele e falei, pois o senhor vai ter a história e vai ser minha testemunha. 6 meses depois eu estava completamente curado. Outras 2 vezes eu tive problemas sérios na coluna. As outras foram problemas semelhantes, mas não foi por causa de um peso que eu peguei para carregar. As próximas foram por causa do peso que eu estava carregando, né, no próprio corpo. E Deus me curou outras 2 vezes. Mas quando chegou a terceira, além da primeira da mudança e as outras 2, o Espírito Santo falou comigo assim, eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Eu entendi que ele estava me dando o ultimato. Não é porque eu tenho socorrido você, manifestado misericórdia, você vai ficar folgando. Então, normalmente, só exagera na espiritualização quem sabe o que ele pode fazer. Então, que isso fique claro, não estamos negando o que Deus pode. E eu quero, pelo contrário, declarar que você está num ambiente de cura e de intervenção, em nome de Jesus. Mas a gente precisa entender que não podemos negligenciar a nossa parte. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, aconteceu, então,
na linha do tempo, eu falei da palavra da italiana em 2008, do problema da pressão em 2009, da diabetes em 2010 e depois da mudança de comportamento. Mas de 2011 até o final de 2013, eu ficaria por pelo menos 3 anos, ainda demoraria alguns meses em 2014 antes de realmente eu entrar nos eixos. Foi um momento onde Deus começou a enviar pessoas para me confrontar cada vez mais. Mas 2013, eu brinco, foi o ano da conspiração divina, porque a turma começou realmente a me cercar. E um amigo um dia me aborda e disse: Subirá, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar. Você tem um dom de Deus, cara, nós não podemos perder você cedo. E ele olha para mim e fala assim: você é um patrimônio do corpo de Cristo. E eu já estou no modo implicância. Falei, pronto, agora tem um Unesco espiritual, né, que tomba quem é patrimônio do corpo de Cristo, quem não é. Eu já entrei no modo implicância, tipo, não está preocupado comigo, egoísta, interesseiro, está olhando para o dom. De alguma forma, às vezes a gente cria uma resistência, um bloqueio absurdo. Outro dia alguém falou: pastor, mas as pessoas tentavam te ajudar nessa área? Eu falei, sim. Mas eu pegava meu controle remoto interior e botava a pessoa no mudo, ficava só uma boca falando, eu não ouvia mais nada. Ou quando ouvia, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Quando não entrava na pior das hipóteses, que era a mais infantil. É quando você pega aquela sua criança interior da terceira série e faz ela botar os dedos no ouvido e ficar, não estou ouvindo, não estou ouvindo, né? Mas simplesmente eu bloqueava qualquer tentativa. E esse camarada chega e ele diz assim: cara, nós não podemos te perder. Eu na hora olhei para ele e falei: para mim, o morrer é lucro. Partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ainda dei uma de espiritual citando Bíblia. Quando eu falei isso, ele estava no modo facas tramontina, corte rápido. Ele já na hora olha para mim e falou: isso se você der a sorte de morrer. Eu falei: como é que é? Ele falou: Subirá, você acha que quem não se cuida que nem você dá sorte de morrer na hora? Como você acha que funciona? Que isso é só o disjuntor que desliga, pum, caiu a cabeça, está lá no colo de Jesus resolvido? Eu falei: vai estudar essa estatística. A maioria de quem não se cuida com você, ele na verdade não morre rápido não, vai para uma cama sofrer, vai dar trabalho para a família. Pela primeira vez alguém me assustou. Porque uma vez o médico tentou isso e não conseguiu. Ele falou para mim: você conhece alguém do seu peso que tenha pelo menos 70 anos de idade? Pensei em todo mundo, na igreja, família, vizinhança. Falei: não. Ele falou: você não conhece porque não tem. Falei: emagrece? Ele falou: não, morre antes. Mas honestamente, você acha que ele me assustou? Eu estava na vibe do morrer é lucro, partir estar com Cristo é melhor, é promoção. Mas quando esse irmão fala que talvez eu não desse a sorte de uma vez, aquilo já me assustou. Na sequência ele bateu. Falou: além de que é uma covardia sem tamanho. É melhor para você partir para sua mulher. E para os seus filhos que você não terminou de criar. E para o propósito que Deus te confiou e que você ainda não terminou de cumprir. E de repente fala isso pela primeira vez, eu estou comigo mesmo dizendo: não pensei nisso. E depois de me chamar de covarde, mexer com meus brios, ele ainda diz: e para um ensinador de Bíblia, que nem você, parece que você não entendeu Filipenses 1. Eu não sei o que me ofendeu mais. Ele me chamar de covarde ou dizer que eu estava distorcendo a Bíblia. E eu fui estudar Filipenses 1 só para esfregar na cara dele. E eu descobri que eu estava realmente errado. Porque Paulo diz no verso 23, eu estou em aperto, dividido. De um lado, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E diz, de outro, eu sinto que se eu permanecer mais tempo, eu dou mais fruto do meu trabalho entre vocês. Paulo diz: quer saber, já escolhi. Eu escolho ficar. O que ele está dizendo em outras palavras? Tem o título de um filme de antigamente, pelo menos a forma como foi traduzido para a gente lá no Brasil: O Céu Pode Esperar. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Gente, nós vamos ter literalmente todo o tempo do mundo para usufruir Deus e o céu. Toda a eternidade. Mas nós só temos uma pequena janela de tempo da nossa existência para cumprir o propósito. É aqui e agora. Porque em nome da eternidade que está lá o tempo todo nos aguardando, nós vamos sabotar o agora. Não há inteligência nisso. Quem está entendendo? Então esse foi um dos primeiros choques de 2013. Na sequência, um outro pastor que eu estou conhecendo pela primeira vez. O primeiro ainda era um amigo. Esse outro que eu estou conhecendo pela primeira vez, ele olha para mim e fala assim: Luciano, você já ouviu falar de um avivalista escocês chamado Robert Murray McCheyne? Falei: já. O cara chacoalhou a Escócia com poucos ministros. Ele falou: você conhece as frases dele? Falei: algumas, citei uma dele no meu último livro, era o último da época, de todo o coração. Aí ele falou: mas você conhece a frase mais célebre? Falei: aí já não tenho certeza sobre se eu sei qual é a mais famosa. Ele falou: se você não tem certeza, você não conhece. Ele falou: a frase mais célebre foi a que ele proferiu no leito de morte. Detalhe: um dos ministérios que mais chacoalhou a Escócia morreu aos 29 anos de idade, não chegou aos 30. E a célebre frase proferida no leito de morte foi: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem.
De repente, esse homem percebe que ele estava incapacitado fisicamente de poder carregar a mensagem que estava revolucionando sua nação, porque nunca cuidou do seu corpo. Eu tenho visto ao longo dos anos muita gente sabotando a si mesmo o seu chamado e o seu propósito. Tem muito do dano desnecessário. A gente costuma entrar numa vibe, numa mentalidade que é meio que fatalista. Tudo é Deus que decide. Então, por exemplo, Paulo, em Atos 27, ele simplesmente, depois de apelar para ser julgado por César em Roma, quando ele está num navio que está sendo o meio de transporte de vários presos para Roma, eles estão na ilha de Creta, Paulo dá uma advertência, porque estão naquela discussão, o lugar não é apropriado para passar o inverno, alguém diz, mas a viagem pode ser pior. Naquela discussão, Paulo diz, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano para o navio, para a carga, para as nossas idas. Só que a Bíblia diz lá dos versos 9 a 11 de Atos 27, que o centurião dava mais ouvidos ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. Qual foi o resultado final? Um naufrágio. Mas quando estão na iminência do naufrágio, eu brinco que Paulo se levanta para fazer um dos papéis da esposa no casamento. Todo marido sabe disso. Quando a mulher dá um conselho e você não ouve, é uma grande, enorme probabilidade da história terminar como? Com ela dizendo, eu falei, eu te disse, eu avisei. Minha mulher desenvolveu uma habilidade de falar isso sem abrir a boca. Ela olha para mim, a boca dela fecha, mas eu ouço a voz dela da minha cabeça dizendo, eu falei. Ela não precisa nem falar. Eu não sei como ela consegue essa façanha. Mas Paulo diz assim, verso 21 de Atos 27, senhores, era preciso terem me ouvido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. O que ele está dizendo, todo esse prejuízo poderia ter sido evitado. Por que eu estou falando isso? Porque como no naufrágio, eles vão parar na ilha de Malta. Lá Paulo vai pregar o evangelho, tem um avivamento na ilha, enfermos são curados. As pessoas falam assim, Deus tinha um propósito para o naufrágio, como se ele fosse o causador. Mas se Deus tinha um propósito para o naufrágio, ele está meio que bipolar. Porque no início ele está dizendo, não viaja, toma cuidado, vai dar ruim, esse negócio não vai terminar bem. Depois Paulo levanta e diz, eu avisei, era para não ter viajado. Aí nós criamos uma doutrina de que tinha que viajar para acontecer. Como se Deus não tivesse outra forma de evangelizar Malta. Ou seja, nós confundimos a capacidade de Deus de gerenciar escolhas que tomamos e ainda, na sua misericórdia, tirar lucro no meio de outros prejuízos. Nós confundimos isso como se Deus fosse o causador. Quando, na verdade, Deus está dizendo, eu coloco diante de vocês o poder de decisão. Escolha você correto, mas o que você escolher vai te levar às consequências da sua escolha. E por que eu estou dizendo isso? Paulo escreve aos Coríntios e diz, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. Morreram prematuramente. Paulo está falando de prejuízo desnecessário, gente. Na sequência ele diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Tem muita gente vivendo prejuízo no casamento que não prestou atenção às advertências bíblicas divinas sobre como conduzir um matrimônio. Não quer dizer, aí o cara está lá no meio do problema e diz, Deus tem um propósito, como se Deus fosse o causador. Tem muita gente vivendo problema financeiro porque não deu ouvidos à advertência divina, tanto de gestão e administração, como de princípio de fidelidade. Depois não dá para dizer, Deus tem um propósito. Eu não estou dizendo que Deus não use circunstâncias, estou dizendo que nós não podemos jogar tudo nas costas dele, dá para entender? E a mesma coisa quando falamos de saúde, gente. Então, Deus começou a chamar minha atenção para repensar essa questão do que é viver para cumprir o propósito. E algo interessante foi que no finalzinho de 2013, eu tive assim, a conversa que mudaria definitivamente o curso das coisas na minha vida. Se o que começou em 2008 foi um alerta que lentamente não produziu resultado imediato, foi provocando algo em mim de forma lenta e progressiva, essa terceira conversa que eu vou destacar, houveram várias, mas essa terceira foi aquilo que eu colocaria assim como o ponto da virada. Nas minhas andanças pelo Brasil, mas em especial pregando em países da Europa, as pessoas me perguntavam muito, você conhece um pastor chamado Paulo Canuto? De tanto me perguntar, eu comecei a ficar curioso e eu queria conhecer o camarada. Eu descubro que em novembro de 2013, eu estaria falando numa conferência em São Paulo, que eu seria o preletor que falaria na abertura, ele no encerramento. Só que eu já viajava no dia seguinte, depois de fazer a abertura. Então eu não iria ouvi-lo, mas eu estava torcendo para ele estar lá já na primeira noite para a gente se conhecer. E ele estava lá. Depois do culto fizeram uma janta, hoje em dia eu já não como, né, depois de culto, mas antigamente comia muito e errado. Essa igreja, comparada às outras, até que fez uma comida relativamente bem mais saudável do que era o usual,
Mas o Paulo Canuto foi quem fez o menor pratinho. Ele botou quase nada naquele prato. E é lógico que eu não queria conversar disso. Eu estava com quase 130 quilos, 126, tinha feito um prato enorme. Mas quando eu vi o pratinho dele, só para puxar conversa, falei, está se cuidando. Mas era aquela abordagem para dar um sorriso, se apresentar e trocar de assunto depressa. Quando eu falei isso, ele na hora pergunta, quantos anos você tem? Quando ele perguntou quantos anos você tem, pensei, deu ruim. Quando alguém com mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai dar sermão em você, pode ter certeza. Aí já meio sem graça, eu respondi 41, que é o que eu tinha 10 anos e alguns meses atrás. Quando eu falei 41, ele falou, estou perguntando sua idade, porque ele falou, achei que você está perto dos 40. E ele falou, quando eu tinha 44 anos de idade, eu morri. Quando ele falou isso, sabe quando você pensa? Eu não ouvi direito. Eu falei, pera, você o quê? Ele falou, eu morri. Eu falei, como assim morreu? Ele falou, morri, eu tenho um laudo médico da minha morte. Apresentou Eva, a esposa que estava do lado dele, falou, ela é minha testemunha, foi ela que me socorreu. Ela presenciou tudo. Eu comecei a fazer perguntas, não é todo dia que você consegue conversar com alguém que já morreu. Eu já tive o privilégio de conversar com vários, e eu sempre faço muita pergunta. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, meu corpo entrou em falência, os médicos me reanimaram 5 vezes. Ele falou, nas primeiras 4 eu voltei com a reanimação. Ele falou, na 5ª eu já não voltei. Eu falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do meu corpo, em espírito. Meu corpo deitado na maca, eu estou em pé do lado de fora. Tudo o que aconteceu a partir daquele momento, eu assisti do lado de fora do corpo. Ele disse, eu vi que horas era no relógio da parede, quando o médico assinou o laudo da minha morte, e está lá no documento até hoje. Ele falou, eu vi o que ele falou quando tirou a aliança do meu dedo e entregou para minha esposa. Ele falou, todos os detalhes do que eu vi e contei, bate, mas assim, nos mínimos detalhes, bate exatamente com a versão do médico e da minha esposa que estavam na sala. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim? Ele falou, pensa numa presença que não precisa de anúncio. É uma glória inconfundível. Mas ele diz, eu não senti a permissão de virar encará-lo, mas eu sabia que era ele atrás de mim. Antes mesmo dele falar, ele disse, eu já sabia que era ele subirá. Eu falei, o que ele falou? Ele me disse, Jesus chegou bem perto do ouvido e sussurrou para mim, você é um suicida. Eu estremeci de uma forma que eu não consigo te descrever. Eu sabia para onde ia essa conversa. E diz que Jesus continuou falando e diz, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você conseguiu abortar porque nunca cuidou do seu corpo. Quando chegou nessa hora da conversa, falei, você era gordo? Tipo, vamos falar rasgado comigo? Às vezes tem alguns que são mais diretos, outros ficam meio pisando em ovos, né? E ele falou, não. Ele falou, mas eu não cuidava do corpo em área nenhuma. Ele disse, Luciano, eu não dormia. Dormia 2 a 3 horas por noite, para orar, para fazer vigília, para buscar Deus, toda noite. Ele falou, viajava a pregar sem me dar descanso, comia de forma errada, né? Até jejuar, eu não tinha sabedoria, entendimento nenhum sobre como entrar, sair, como me conduzir. Ele falou, cara, com 44 anos, meu corpo entrou em colapso, não aguentou. Eu, surpreso ouvindo aquilo tudo, disparo eu brinco, a expressão de interjeição dos cariocas. Caraca! Apesar que só o carioca sabe falar caraca, ninguém consegue imitar. O da Baixada então é profissional, ele tem um agudinho como ninguém. Caraca, maluco! Hã? Tem aí? Me ajuda aí, mostra para eles. Isso é habilidade de pouco. Se eu chego lá, eu fico treinando. Mas quando eu vejo, é só um caraca. Não é um caraca. Caraca! Quando eu falei caraca, ele olha para mim e fala assim, calma que fica pior. Eu já estou chocado com o que eu estou ouvindo. O cara diz para mim, calma que fica pior. Ele falou, Luciano, Deus me deu uma visão do que seria o velório do dia seguinte. O meu velório, que nunca aconteceu, eu assisti. E aquela visão está na minha cabeça, é uma memória como qualquer fato real, apesar de não ter acontecido, isso é só uma visão. Eu vi meu corpo arrumado no caixão, eu vi as flores, eu vi amigos, familiares chorando, aquele ambiente velório que você como pastor conhece bem. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que alguém chegava perto do corpo, estendia a mão na minha direção, e dizia, na direção do meu corpo e dizia, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus o recolheu tão cedo? E Jesus continuava falando no ouvido dele durante a visão. E dizia assim para ele, além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus diz, eu não te recolhi coisa nenhuma. Foi você que se matou. Mas agora eu sou julgado pela sua negligência. Aliás, algo que eu entendi, gente. A gente precisa separar o que é a disposição de morrer por Jesus com se matar por ele. Não tem nada a ver uma coisa com outra.
E de repente o chão sumiu debaixo do meu pé. Eu realmente não consigo descrever, mas eu sou profundamente grato a Deus por aquela conversa. Porque eu lembro que eu levantei daquela mesa. E eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai me corrigir de novo. Nunca mais o Senhor vai ter que chamar minha atenção de novo nessa área. E eu falei para Deus, eu não sei como eu cheguei a esse ponto, como que eu resisti durante tanto tempo, por que eu relutei tanto. Mas eu falei para Deus, hoje eu me posiciono. Eu falei para Deus, nós dois sabemos que eu não vou mudar tudo de uma vez. Eu conhecia Romanos 12. Você se transforma pela renovação da mente. Você não muda comportamento sem mudar valores. Apesar de estar emocionado, tocado, eu sabia que eu precisava de algo mais. Mas eu falei para Deus, me dá um ano. Não quer dizer que não vai mudar nada, mas eu dizia para Deus, mas para ter mudanças substanciais, significativas. Eu falei, eu preciso de processar essas coisas por pelo menos um ano. Eu fui estudar a Bíblia como eu nunca tinha feito, de Gênesis a Apocalipse várias vezes, só procurando tudo o que a Bíblia pudesse falar dos assuntos relacionados a isso. Para minha surpresa, eu comecei a descobrir que toda essa construção, de uma forma geral, que nós temos do dia da morte, ela não está alinhada com o que a Bíblia ensina. Uma das frases que eu mais ouvi em velório, em 30 anos de ministério pastoral, da boca de crente e não crente, é gente que se refere a quem partiu dizendo, pois é, quando chega a hora, não há nada que possa ser feito. Como se houvesse uma hora pré-determinada, lá na folhinha, no calendário de Deus, e que Ele vai chamando arbitrária, unilateralmente, cada um de nós. Isso significaria que o camarada que foi atravessar a rua, olhando para o celular, distraído e foi atropelado, que ele tinha que ser atropelado, porque era a hora dele, era a maneira de morrer. Ou seja, ninguém é responsável por mais nada. Nós jogamos tudo nas costas de Deus. Isso significaria, então, que quem se matou nem é responsável pela escolha de tirar a própria vida. Foi Deus que fez. Mas não é assim que Deus trata o assunto. Lembra quando Deus tem antes, Deuteronômio 22, 8? Deus disse, se você não construiu o parapeito e alguém cair, você é o responsável pela morte da pessoa. Deus está dizendo, sou eu? Não. E aí você começa a olhar para a Escritura e percebe Deus abordando princípios que, quando praticados, aumentam os nossos dias. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Mas há outros onde Deus adverte claramente que esses princípios, se quebrados, vão encurtar os nossos dias. Eclesiastes, capítulo 7, verso 17, diz assim, não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Gente, a pergunta, por que morreria antes da hora, sugere duas coisas. Aqui não precisamos nem de exegese profunda do texto, é aplicação de lógica simples. Primeiro, tem uma hora ideal, no sentido genérico, do que Deus tem para todo mundo. Segundo, essa hora ideal não é inflexível, alguém pode morrer antes. Pastor, qual é a hora ideal? Jó capítulo 5, verso 26, diz o seguinte, em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual a hora certa de colher o trigo? Quando ele está maduro e não quando está verde. Qual a hora certa de sermos colhidos? Robusta velhice. É lógico que pode haver exceções aqui, gente, o caso dos mártires, mas nós não vamos fazer de exceção a regra. O plano de Deus, no sentido geral, não só velhice, robusta velhice. Ou seja, nós precisamos ter uma ideia de que mais do que apenas garantir que tenhamos anos de vida, que a gente também tenha mais vida em nossos anos, saúde, chegar lá em robusta velhice. Agora, à medida que eu ia estudando a Escritura, eu dizia, peraí, da onde nós tiramos a ideia que é Deus que decide isso sozinho? Você tem um exemplo na Escritura, quando Deus chega para alguém e falou, você vai morrer. Deus está dizendo, eu já estou dizendo, dê o seu tempo. O profeta Isaías vai advertir o rei Ezequias, diz, põe em ordem a sua casa, você vai morrer, você não vai viver. Então, se o médico desengana você, você ainda pode correr para Deus, porque a última palavra na minha e na sua vida não é dos médicos, é de Deus. Eu esperava um amém melhor. Mas se Deus desengana você, você corre para quem? Porque Deus desenganou o cara, falou, você vai morrer. Para quem que você corre? Para Deus. Ele vira para a parede, ele ora, ele chora, ele clama. O profeta Isaías nem tinha ido muito longe, Deus disse para ele, volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, vi as suas lágrimas, ouvi as suas orações, estou te dando mais 15 anos de bônus. Então até quando o único caso que Deus disse que chegou a hora, dá para aumentar, o que dizer quando ele nem falou? Quem está entendendo? Agora, nós não aumentamos isso só com princípios espirituais, mas combinados a um estilo de vida e cuidar do corpo. Quando o faraó pergunta para Jacó, pai de José, quantos anos você tem?
Ele diz, os anos da minha vida foram poucos e duros comparado aos de meus pais. Mas a mesma Bíblia registra que de dia ele sofria no calor e à noite na geada do deserto. O estilo de vida, né? A questão que a Bíblia faz de pontuar o estilo de vida mostra que, diferente dos seus pais, ele encurtou os seus dias. Nós precisamos entender que as escolhas que fazemos vão impactar essa questão. E nós temos que ter uma escolha como a de Paulo, né? A escolha é qual? Viva para cumprir o propósito. Não aborte os seus dias, não encurte os seus dias. Para a gente terminar, em terceiro e último lugar, a gente está falando de uma ideia, falamos de uma espiritualização exagerada, de viver para cumprir o propósito, mas tudo isso está relacionado com a ideia maior, que é o cuidado do corpo. Mas o cuidado do corpo não é uma coisa só. A gente viu lá no texto inicial, que diz, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. A gente viu que nutrição entra na ideia de cuidado, mas que o cuidado não se limita à nutrição, há várias áreas. Mas não tem, se a gente for considerar essas áreas, não tem como deixar de levar em conta algo que para mim é essencial. Então lá no início da mensagem, citei 1 Coríntios 6,19, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, que vocês não são de vocês mesmos? Por que não são de vocês mesmos? Verso seguinte, o 20, porque fostes comprados por preço. E ele diz, glorifique a Deus no seu corpo. Como que eu glorifico? Nós já vimos que os versículos anteriores falam de não entregar o corpo à imoralidade. Então, quando eu me conservo distante da imoralidade, usando bem o corpo com a consciência de não é meu, é de Deus, estou glorificando a Deus com o uso correto. E porque nasci e cresci num lar cristão, fui incendiado por Deus desde a adolescência, eu tomei a decisão, esse corpo jamais vai ter contato com a imoralidade. Eu vou glorificar Deus no corpo. Mas eu descubro, depois de anos de vida de dedicação, que essa ideia de glorificar Deus com o corpo não se limita só a ficar longe da imoralidade. Você volta alguns versículos antes, o 13. Paulo diz que Deus fez os alimentos para o estômago e o estômago para os alimentos. Então a pergunta é, existe uma forma de glorificar a Deus ligada à maneira como nos alimentamos? Sim. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:31, e talvez esse foi o texto que eu mais confessei na última década. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E de repente eu paro e digo, espera aí, eu não tenho comida e nem bebida para a glória de Deus. Porque não havia nenhuma preocupação com o impacto que isso tinha sobre minha saúde. Mas a primeira coisa que me chacoalhou foi entender que a forma como eu e você nos relacionamos com a comida não afeta só diretamente a nossa saúde, afeta a nossa vida espiritual. Eu tenho dito isso muito aos pastores e líderes, falo, alguns de vocês estão ganhando briga contra principado e potestade e perdendo para um brigadeiro. E a gente ri para não chorar. A pergunta é como a comida, espiritualmente falando, tem afetado a humanidade. Vamos lá. Qual foi a primeira área de tentação e queda lá no Éden? Comida. A essência da tentação não era comida, mas a embalagem vendida era. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Por um prato de comida. Porque os israelitas que Deus tira do Egito com mão forte, sinais, prodígios, liberta a escravidão, fez tudo o que fez. A Bíblia diz que eles tiveram saudade do Egito. Por quê? Por causa da comida. Qual foi a primeira tentação de Satanás para Jesus no deserto? Transforma essas pedras em pães, comida de novo. O último Adão, que é Cristo, diferente do primeiro, não ia cair, não ia sucumbir. Mas o diabo atacar exatamente na mesma área tem que mostrar alguma coisa para mim e para você. É meio que a filosofia do futebol. O time que está ganhando não mexe. Está dando certo, vamos continuar. Paulo escreve aos Filipenses, uma igreja exemplar da Macedônia, onde praticamente não há exortação. Há muito mais elogio e encorajamento do que correção na epístola. Mas ainda assim, para esse grupo de crentes exemplares, ele vai dizer lá no capítulo 3, no verso 19, há alguns de vocês cujo Deus é o ventre. Ele está dizendo, o ser que você vive para agradar em plena devoção, culto e sujeição a ele, está no seu bucho. E essas coisas têm que ser ditas, gente. Eu era ainda garoto, eu lembro que mamãe foi no médico, ela voltou indignada, porque o médico que não era crente deu sermão na esposa do pastor. Falou para ela, ó, vocês crentes não fumam e não bebem, mas come que é um negócio. Gente, tem um monte de estado no Brasil onde eu ouço a mesma coisa. Quando os donos de buffet de festa descobrem que a festa é para crente, cobra mais caro. Porque ele fala, vocês dão prejuízo, vocês comem muito. Porque nessa área parece que a gente baixou a guarda e diz não tem problema. Então a preocupação não é nem só saúde, gente. É começando pela própria vida espiritual. Quem está entendendo?
A primeira coisa que eu tive que arrumar na área da alimentação diz respeito à quantidade. Gente, parece brincadeira, mas quando Jesus manda os discípulos pregar o evangelho, diz, comei de tudo que puser diante de vós. Durante anos eu acreditei que Jesus mandou comer tudo. Mas de tudo é uma coisa, comer tudo é outra. Comer de tudo é a diversidade, comer tudo é a quantidade. E eu dizia, estou obedecendo Nosso Senhor, arrisca. E eu comia tudo, batia com força. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi a quantidade. Eu lembro de uma frase que eu ouvia da irmã Valnice Milhomes, ainda era adolescente. Na época eu achava que ela falava disso só ligado ao jejum. Hoje eu entendo que tem muito mais a ver com saúde do que o jejum. Ela dizia, tem mais gente morrendo no mundo pelo excesso da comida do que pela falta dela. Eclesiastes capítulo 10, verso 17, diz, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Olha a definição de nobreza, sentar à mesa no tempo certo para refazer as forças. A inteligência da boa nutrição, mas não para se banquetear ou embriagar. Deus não criou o alimento apenas como fonte de nutrição. Deus também fez como fonte de prazer, é inegável. Mas nem toda refeição tem que ser banquete. A gente acorda, o café da manhã é um banquete, o lanchinho do meio da manhã é outro banquete, o almoço é outro banquete, o lanche da tarde um banquete, a janta um banquete, a ceia antes de dormir outro banquete. Gente, a conta não fecha. E vocês estão vivendo numa terra de oportunidades de alimentação que são extremas. Tem desde o melhor até o pior possível. Os Estados Unidos é o campeão de obesidade mundial. E a gente não pode olhar para isso e dizer não é um problema. Eu lembro quando o magrinho vinha falar, eu dizia assim, ô raquítico, desnutrido, vai cuidar da sua saúde, depois você vem cuidar da minha. Mas magreza não é doença, gente. Obesidade é. Organização Mundial de Saúde classifica a obesidade como doença. O problema é que, perto dos 20 até perto dos 40, a gente tem o chamado health span. Ele é aquele intervalo de saúde onde você está gastando o cartão e a conta não chegou. E a gente não acredita que está criando problema. Um dia eu estou lendo 1 Timóteo 5,16, e a Bíblia diz, olha, se uma mulher crente tem viúvas, cuide delas, para que a igreja não fique sobrecarregada. A igreja só iria ajudar as viúvas que não tinham arrimo de família. Se tentasse pegar todo mundo, sobrecarga, era um peso excessivo, a igreja não conseguiria. Quando eu li aquilo, o Espírito Santo falou comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. Eu, uau, parei para prestar atenção, achando que ele ia falar algo da igreja. E ele me diz, nem sua sobrecarga de peso. E eu levei um choque. Porque de repente tudo ficou claro como o dia. Eu ficava pensando, como que eu nunca entendi isso antes? Se você constrói um prédio com uma estrutura de andares e pesos maior do que ele pode suportar, do que o alicerce consegue suportar, o que é que vai acontecer com o prédio? Vai desmoronar. Se você bota mais peso num carro, num automóvel, do que ele foi desenhado para suportar, primeiro você arrebenta a suspensão, depois você inutiliza o carro. Se você bota mais peso numa embarcação do que ela suporta, ela vai afundar. Gente, não há inteligência em nenhum tipo de sobrecarga. Os engenheiros calculam meticulosamente a carga, né, de uma ponte, de qualquer construção, porque onde há sobrecarga vai ter dano, não tem sabedoria. Mas a gente acredita que está tudo bem botar sobrecarga de peso no corpo. Não está, querido, a conta chega. Eu arrebentei tudo as suspensões. Joelho, costa. Eu tive que fazer 3 anos e meio atrás, uma cirurgia séria, não só no meu joelho, mas na perna. O joelho era o menor dos problemas, era um problema congênito na cartilagem, mas por causa da época do sobrepeso, isso gerou um encaixe errado, que gerou tanto uma deformação óssea, como foi entortando a minha perna. Né? Chegou uma hora que eu estava com dificuldade de andar. Eu tentava esconder pregando o tanto que eu puxava e arrastava a perna. Só que nos últimos anos a gente passou a usar calça mais justa, mais fina, não dá para esconder dos ortopedistas. Os caras viam de longe o varo torto da minha perna. Todo culto que eu pregava e tinha um ortopedista, principalmente se a área dele fosse, né, perna, eu ganhava uma consulta gratuita no final. Os caras me diziam assim, pastor, se o senhor não operar isso, com 60 anos de idade, o senhor mal vai conseguir andar. Eles diziam, o senhor não tem que garantir só a mobilidade lá, o senhor tem que recuperar a capacidade de fazer exercício. Então, eu já vinha arrumando tudo, mas o exercício foi uma das últimas coisas. E eu só pude arrumar isso depois de uma cirurgia bruta. Por que bruta? Eu tive que fazer uma osteotomia dupla, traduzindo. Tiveram que cortar, né, fêmur, tíbia, não só cortar, angular, fazer enxerto. Eu tenho 2 placas de titânio e 18 pinos na perna. Um dia desse alguém falou, subirá tem um parafuso a menos. Falei, tem a mais do que todo mundo.
Mas por que isso tudo? Porque eu desconstruí algo com excesso de peso. Mas o excesso de peso, gente, não vai trazer dano só nas juntas, na suspensão. E o coração? O coração é o órgão responsável por bombear o sangue em toda a zona corporal. Para quem, como eu, já foi cerca de 60 quilos a mais, a zona corporal, para ter sangue sendo bombeado para tudo, era muito maior. Isso significa o quê? Sobrecarga, trabalho extra para o coração. Eu era extremamente sedentário, mas o único músculo bombado, desenvolvido no meu corpo na época era o coração. Eu fiz exames do coração, estava hipertrofiado, estava enorme. Porque trabalhava todo dia, que não doido, para bombear sangue para isso tudo. É por isso que a maioria dos obesos de longo prazo ou vai ter problema sério ou pode acabar morrendo de insuficiência cardíaca. Sem contar outros problemas cardiovasculares, que aí não tem a ver só com o coração, mas com o estilo de gordura ruim que está no corpo. Os danos são enormes. A diabetes está tão ligada à obesidade que os médicos já criaram uma palavra só para falar das duas coisas, diabesidade. Então, assim, não tem ângulo ou perspectiva, desordem hormonal, desde os hormônios da fome, grelina, da saciedade, leptina, desordem, insulina, né? Todo obeso vai experimentar desordem hormonal. Então, é um combo de coisas que não dá para a gente falar que está tudo bem. Pode estar tudo bem agora, mas a longo prazo não está, querido. A conta vai chegar e alguém precisa falar alguma coisa. Esse dia alguém falou, pastor, entrou agora na gordofobia. Eu falei, nem vem, que quando eu era gordo eu apanhava de todo mundo. E agora que eu pedi peso, eu preciso poder falar. Eu falei, vocês não vão me tirar a voz agora. Porque a gente não pode dizer que se importa e não fala nada, gente. Quem está entendendo? Agora preste atenção, não estou julgando ninguém aqui, nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu só quero te apresentar uma nova proposta de futuro. Talvez você, como eu, durante muito tempo não entendeu. Mas Deus quer nos ajudar a entender, porque nunca é tarde demais para mudar. Amém? Quando eu mudei a quantidade, mudou a questão do peso. Mas depois Deus me chamou a atenção para a qualidade do alimento. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, de 38 a 41, diz que Eliseu chega em Gilgal. Havia fome na terra, ou seja, escassez, não abundância de alimento. Eliseu fala para um dos discípulos, prepara um cozido para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele saiu, encontrou uma trepadeira silvestre e encheu a capa dele de colossíntidas. A maioria de nós lê colossíntida na Bíblia e não sabe o que é. O que eram as colossíntidas? Elas, em pequena quantidade, tinham uma propriedade terapêutica, laxante para o intestino. Mas usada em grandes quantidades, não tinha só uma carga tóxica excessiva. Elas podiam gerar sangramento intestinal até a morte. Então, quando alguém grita morte na panela, não é força de expressão. Tipo, quando eu e você falamos, estamos morrendo de fome. Era morte literal. Um dia eu estou lendo esse texto, o Espírito Santo fala comigo, qual o paralelo entre esse texto e a vida de vocês hoje? Eu falei, não sei não. Ele falou, por que a morte foi parar na panela? Eu falei, isso eu sei, está ali bem claro no texto, ignorância do cozinheiro. E ele falou para mim, e quanto à ignorância de vocês, não está botando morte na panela, no prato e no corpo de vocês? A maioria de nós, gente, não tem noção de quanto aditivo químico a gente consome. Conservante, corante, saborizante, aromatizante, toda essa lista dos antes, realçadores de sabores, que tem de derivado de petróleo. A maioria de nós não come alimento, nós comemos produto alimentício. E não acredite que a indústria alimentícia está preocupada com a sua saúde. Eles querem fazer o maior número possível de dinheiro com os menores gastos de despesa. Gente, convenceram a gente que a margarina era melhor para o coração do que a manteiga. Aquilo por uma molécula a mais vira plástico. Você deixa aberto 6 meses, não estraga, você não vê uma mosca sentar. Porque até a mosca que vive de lixo olha para aquilo e fala, isso não presta. Então, assim, eu lembro quando eu conheci o Dr. Aldrin, o médico que mais me ajudou nessa última década. Ele pergunta assim, você consome açúcar? Eu falei, doutor, o anjo da morte saiu da minha vida faz tempo. Porque quando eu fiquei diabético, eu tive que cortar na raiz. Quando a diabetes foi embora, eu tinha acostumado. Então, deixei de lado por questão de paladar, não era nem pelo que entendia. Hoje, sim, quanto mais estudo o assunto, é evidente, todos os médicos e pesquisadores, cientistas da área de longevidade, eles têm um consenso em todas as pesquisas, não importa se é com levedura, inseto, camundongo, macaco ou observando humanos. Não existe nenhum tipo de alimento que acelere tanto o envelhecimento como o açúcar. Isso é inquestionável. Quando alguém quer fazer um exame para descobrir se tem tumor, faz o quê? Um PET scan. O que é o PET scan? Bota a glicose radioativa para dentro e aí vão mapear onde que a glicose vai. Ela vai, onde tiver células cancerígenas, ela se alimenta de açúcar. Ela vai parar lá.
Ou seja, açúcar em excesso pode levar ao câncer. Se já tem a presença do câncer, está alimentando ele. Qual a razão de insistirmos em algo que faz tanto mal? Os neurologistas têm feito tomografias para acompanhar a resposta do cérebro ao açúcar. A resposta de gratificação que ele dá ao açúcar é maior do que a cocaína e a heroína. Ou seja, o que nós mais temos na igreja hoje em dia são adictos. É o jeito bonito de não usar a palavra viciado. A diferença é que você não vai ficar nem doidão e nem vai ser preso por isso. Mas porque a maioria dos crentes não consegue jejuar. Porque dá 12 horas a 16 horas, já bate o desespero da falta de açúcar. Eles não conseguem jejuar. Tem gente que fala, não, pastor, não pode o senhor jejuar 40 dias. Eu fico metade do dia, parece que eu vou morrer. Eu penso, você está já morrendo e não sabe. Aí quando eu falei, bom, médico, está tudo bem. Mas ele olha para mim e fala, mas nós vamos ter que tirar a farinha branca da sua vida. Eu falei, doutor, Jesus comia trigo. Açúcar não, mas trigo ele comia. No trigo o senhor não mexe. Ele olhou para mim e falou, Luciano, Jesus comia, não é o que você come hoje. O que você come hoje é chamado de super trigo. Rendeu um prêmio Nobel anos atrás para quem desenvolveu. A ideia era de ter um trigo resistente às pragas, vão acabar com a fome no mundo. É um transgênico. Ele diz, esse transgênico de hoje chega a ter até 400 vezes mais glúten do que tinha na época de Jesus. Sem contar que na época de Jesus, por limitações de armazenamento, depois de algumas semanas, quando eles iam comer o trigo, já tinha germinado. E o pouco de glúten que tinha já tinha sumido. Você sabe o que significa a palavra glúten? Cola. Eu fiz pesquisa, laboratório na aula de ciência, quando garoto, e a gente fazia cola botando só a farinha de trigo na água. Colava as coisas só com trigo e água. E nós estamos enchendo o cérebro e o intestino, que deveria garantir sua imunidade, a maior parte da produção dos hormônios, está sendo chamado de o segundo cérebro, o intestino. Nós estamos enchendo os dois de cola. Os neurologistas estão dizendo que a maior epidemia de demências, não só de Alzheimer, outros níveis de demência em idosos e autismo de criança ainda está para chegar. Quais são os maiores vilões? Glúten e açúcar. E a gente está todo dia botando veneno. Oséias 4,6 diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. As doenças autoimunes estão dobrando a cada 5 anos no mundo. Dobra, mais 5 anos dobra e não para de dobrar. Os maiores vilões, liderando a lista, glúten e muitos desses produtos químicos e derivados de petróleo que a gente consome. Antes do Paulo Canuto voltar, ele pergunta, Jesus, o senhor está me falando isso tudo, eu ainda estou aqui, não fui a lugar nenhum, o senhor vai me dar uma chance? Jesus disse sim. Ele disse assim, eu prometo me cuidar. Então ele me contou aquela história toda, porque quando apontei o prato, falei, você está se cuidando. Ele quis mostrar o contexto que o levou a fazer uma promessa a Jesus. Ele me disse que antes de voltar ao corpo, Jesus falou 2 coisas. Falou para ele, primeiro você vai colher o que plantou. Você ainda vai sofrer na mão dos médicos no hospital. Sua recuperação não será rápida. O Senhor disse, segundo, e eu brinco que foi o último santo, hashtag fica a dica. O Senhor falou para ele, priorize o alimento que eu fiz e não o que o homem faz. Eu não estou dizendo, gente, que não possamos comer nada industrializado, processado. O pior que hoje não é nem só processado, é ultraprocessado. Mas a gente poderia e deveria evitar esse tipo de coisa. Eu tive que aprender a descansar. Algo que todo hiperativo não faz. Eu dizia que para mim dormir era perda de tempo. Que o dia tem 24 horas, que eu não queria passar um terço da minha vida, 8 horas dormindo. E o médico olha para mim e diz assim, eu acho tão interessante quando a gente encontra alguém mais sábio que o próprio Criador. Eu pensei, avaliando por aí, Deus criou um padrão de descanso diário do sono, gente. Os cientistas estão mais do que comprovando, as últimas 2 décadas de pesquisa sobre o sono e os sonhos são revolucionárias. Você precisa de 8 horas de sono. É o momento que o seu corpo vai ter reparos, vai produzir limpeza. Na época o médico me perguntou, Luciano, você já esteve num desses parques de Orlando, lá na Flórida? E eu recém tinha ganhado uma viagem para cá com a minha família. Minha primeira vez na América, voltando deslumbrado com esses parques. Falei, já doutor, fui lá há pouco tempo. A ilustração dele foi boa, porque estava tudo fresco na minha cabeça. Foi em algum desses parques que você foi? Você viu alguém dando limpeza ou manutenção e equipamento? Falei, não. Ele falou, pensa bem, eu tenho a memória fotográfica. Falei, não vi nenhum deles. Ele falou, e esses parques com esses milhares de pessoas não tem limpeza ou manutenção? Eu falei, impossível não ter. Eu falei, eles fazem escondidinho? Ele falou, não, eles fazem à noite, quando o parque fecha. E eu entendi a alegoria na hora.
a analogia. Quando eu e você deitamos, nosso parque fecha. O que aconteceria com esses parques daqui se não fechasse? Um caos. Lixo acumulando, equipamento com mau funcionamento, porque se não der limpeza e manutenção vai ser caótico. O que é que muitos de nós estão fazendo com o nosso parque? A gente não fecha, tem lixo acumulando, tem falta de reparo. Jeremias anuncia que o povo ia ficar 70 anos no cativeiro, porque diz, a terra está cobrando os sábados. Deus diz, 6 anos se planta e colhe, no 7º se descansa a terra. Não podemos perder tempo, não vai ter descanso, vamos embora. Daqui a pouco a conta chega. Não há sabedoria em tentar pular o descanso. Eu tive que arrumar isso na minha vida. E para terminar, o que todos nós precisamos levar a sério. O sedentarismo está sendo chamado pelos médicos e cientistas de um novo tabagismo, responsável por danos na saúde como nunca antes. Outro dia alguém falou, a Bíblia não fala de exercício. Eu falei, pior que fala, ou melhor que fala. É lógico que naquela época eles não tinham a necessidade que nós temos, porque não existia sedentário naquela época. Ninguém passava o dia trabalhando em telemarketing, 8 horas sentado na frente de um computador, dirigindo. Todo o trabalho era, em essência, manual. Desde plantar, colher, preparar comida, tudo se fazia, construir uma casa. As pessoas não tinham meio de locomoção, andavam muito. Então, quando Pedro sai de Jope a Cesareia para pregar na casa de Cornélio, ele cobre a distância em 2 dias. São 60 quilômetros, gente. Eles andaram 30 quilômetros por dia. Ah, pastor, não quer dizer que andava todo dia. Realmente não quer dizer, mas para andar 2 dias seguidos, os caras tinham que ter ritmo. O profeta Jeremias disse, se não consegue correr com os que andam a cavalo, com os que andam a pé, como é que você vai correr com os que andam a cavalo? Então, saía lá o exército, na linha de frente, cavalaria. Depois tinha uma infantaria de elite, que eles trotavam no ritmo do cavalo. Os caras iam, quilômetros e quilômetros. Então, está dizendo, você não aguenta nem os que andam a pé e quer correr com eles. A ideia de condicionamento físico é antiga. A gente fala da primeira maratona como tendo acontecido na Grécia. A primeira maratona está na Bíblia, gente. Quando a arca de Deus foi perdida no campo de batalha por filisteus e o camarada corre para dar notícia em Siló, nós temos ali 42 quilômetros que foram corridos. Até hoje se corre uma maratona nesse trajeto em Israel. As pessoas tinham uma disposição, porque todo mundo tinha movimento. E nós perdemos isso em nome do conforto. Mas Paulo diz, o exercício físico é de pouco proveito. 1 Timóteo 4,8. Eu li esse texto e o exercício físico não tem proveito. Não é o que a Bíblia está dizendo. Ele diz pouco. Ah, pastor, mas é pouco. Mas tem proveito. E pouco comparado com o quê? Se eu perguntar para você, aqui nessa sala tem pouco ou muita gente? Talvez sua resposta seja, depende. Se a gente for falar do que cabe num estádio de futebol, tem pouca gente. Se for falar do que cabe nas nossas casas, tem muita gente. Porque o pouco ou muito depende da comparação. Então, Paulo, no verso anterior, diz, exercita-te pessoalmente na piedade. Então, ele estabeleceu uma comparação, piedade. Porque o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade, para tudo, é proveitosa. Porque a piedade tem mais proveito que o exercício. Ele diz, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Piedade afeta o seu momento terreno e a sua eternidade. O exercício físico não vai afetar a sua eternidade. A falta dele pode te mandar mais cedo para lá, mas não vai afetar a sua eternidade. Mas nós precisamos de saúde agora, não é depois. Então ele tem proveito para essa área que nós estamos destacando. Só que se naquela época não tinha sedentário, por que é que Paulo está falando de exercício físico? A palavra que ele usa no original grego é ginásia. É a raiz da palavra gym, academia no inglês, ginásio, que é outro termo que usamos para o centro de práticas de esportes no português. O que era ginásia? Era parte de uma cultura greco-romana de culto ao corpo. Era o lugar onde quem já não era sedentário ia malhar, mas para valer, com força. Remo, carregar peso, porque queriam definição, desde abdômen, de braço. Era procedimento estético, era culto ao corpo, era vaidade. Ninguém fazia isso, estamos atrás de saúde. Mas ainda que a motivação fosse errada e não a melhor, os benefícios para o corpo eram inegáveis a ponto de Paulo dizer, tem proveito. Agora, hoje em dia, que a gente não tem nem o mínimo, nós estamos falando de fazer exercício para conservar o básico da saúde. Quem está entendendo? Então, os neurologistas têm dito, se você quer prevenir demência, além de evitar alguns venenos como açúcar, glúten e outros aditivos químicos e derivados de petróleo, além de dormir, que é algo importantíssimo para isso, eles põem assim como ponto principal, exercício aeróbico. Cardiovascular. A irrigação sanguínea que isso produz na mente, os cientistas estão
comprovando isso assim com a maior clareza e amostragem possível. Tem o poder de produzir neuroneogênese, formação de novos neurônios. Então, não sei você, eu quero ser o velhinho da cabeça boa. Agora, gente, quando eu fiz a cirurgia no joelho, para poder me exercitar, eu soube de um personal que converteu na nossa igreja, personal training, e ele converteu em 2015. De 2015 a 2020, durante 5 anos, ele orou pedindo a Deus uma chance de me ajudar. Quer dizer, Deus, o pastor mudou minha vida espiritual, minha vida familiar, mas nessa área do cuidado do corpo está ruimzinho. Essa eu posso ajudá-lo, me deixa... Todo mundo que era próximo de mim dizia para ele, esquece, pode orar por isso, você nunca vai conseguir nada. Subirá, nunca vai dar tempo ou atenção a isso. Ah, pastor, mas quem falou não te conhecia. Não, eram os meus discípulos, minha equipe pastoral. Ninguém nunca acreditou que eu poderia levar isso a sério. Porque eu nunca levei. Mas como Deus vinha mexendo, falando comigo, depois, quando eu estava para fazer a cirurgia, alguém falou, por que o senhor vai fazer uma cirurgia tão bruta como essa? Eu falei, porque é a única forma de eu voltar a me exercitar e garantir saúde na velhice. O cara falou, pastor, o senhor vai mesmo exercitar? Ele falou, isso é um evento apocalíptico, é sinal do tempo do fim. Eu falei, eu vou. Ele falou, se o senhor vai, o senhor tem que saber de algo. Tem um cara aqui que faz 5 anos que ora para te ajudar. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, chama ele, é ele que vai me ajudar. Quando ele chegou em casa, estava usando uma camiseta que eu fiz quando nasceu minha primeira neta. Você não manda em mim, você não é minha neta. Mas eu fiquei apontando para o não manda em mim. Falei, olha, você veio me ajudar, mas o negócio é o seguinte, meu corpo, minhas regras. Musculação é de Deus. Anaeróbico de Deus. Falei, cardiovascular do Satanás. Não sugira isso para mim. E se um dia você falar a palavra polichinelo, acho que é trauma da época de educação física da escola. Falei, se um dia você falar a palavra polichinelo, você pode não só ser excluído da igreja, mas banido do céu. Não ouse. Mas depois, quando eu comecei a estudar, falei, peraí, se eu quero ter saúde mental, eu tenho que fazer isso. Então, eu não vou fazer porque eu gosto. Eu vou fazer porque eu preciso. Só que depois que você começa a fazer com frequência o que você precisa, você aprende a gostar. Eu nunca achei que chegaria a esse ponto. Mas hoje é um dia que, com toda a viagem, 4 cultos, não consigo fazer exercício. E meu corpo está gritando, não é só pela musculação, é pelo cardio. Porque isso passa a ser parte de um estilo de vida. Mas eu não quero ser só o velhinho da cabeça boa em perna ruim. Você sabe qual é um dos maiores fatores de morte na velhice? Para quem venceu diabetes, pressão alta, sobrepeso, câncer, superou isso tudo, chegou na velhice. Um dos maiores causadores de morte não natural para quem chegou na velhice, queda. Por que isso acontece? Sarcopenia, perda de massa muscular. Começa lentamente aos 30, vai acentuar após os 40 anos de idade. E se eu e você não botarmos os músculos para trabalhar, e normalmente isso acontece porque nós vamos diminuindo o ritmo de trabalho físico, se a gente não reverter isso com exercício, nós não vamos reverter a perda. Então se perde força dos músculos e equilíbrio. É o que leva à queda. Os especialistas estão estudando as zonas azuis no mundo, que são as maiores concentrações de centenários, de gente que passou dos 100 anos de vida. Eles começaram a estudar o que é que eles têm. Um elemento comum para todo mundo, perna forte. Okinawa, no Japão, que é uma das zonas azuis. Ninguém senta em cadeira, todo mundo senta no chão. Então, ele abaixa e levanta todo dia, o dia inteiro. Perna forte. Mas você vai para Sardenha, na Itália, todo mundo senta em cadeira, não é no chão. Como é que tem perna forte? É um lugar de muita ladeira, subida, descida, escada. Então, se você quer ser o velhinho da cabeça boa, em perna forte, vai ter que fazer anaeróbico, musculação, treino de resistência, pilates, todos os seus derivados. Mas nós podemos fazer isso com a consciência para a glória de Deus. Eu não conheci ninguém tão esculhambado como eu. Na verdade, conheci alguns, mas não foi muita gente tão esculhambado como eu em todas essas áreas. Se funcionou comigo, funciona com qualquer um de vocês. Eu quero te encorajar. Eu vou repetir, não vim te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você. Mas hoje, aos 51 anos de idade, minha disposição física é incomparavelmente superior a quando eu tinha 30 anos de idade. Aos 37 anos de idade, minha idade biológica, né, metabólica, era de mais de 70. Você lembra quando o Caleb disse que aos 85 anos, a força dele para guerrear era a mesma de 40? O cara está com idade cronológica de 85, mas com idade biológica de 40. Hoje em dia nós invertemos. A gente chega na idade cronológica de 40, com idade biológica de 85. Hoje é os 51. Eu mudei o jogo. Minha idade biológica está de 35. Qualquer um de nós pode mudar. Mas o que mais me chamou a atenção, 2 meses atrás, depois de
bateria extensa de exames. O médico que me acompanha nesses 10 anos falou, Luciano, olha que coisa interessante. Quando você mudou a quantidade de alimentos, você perdeu peso. Na primeira fase, antes de chegar comigo, quando você saiu da diabetes, tu perdeu peso. Na segunda, depois de ouvir o Canuto e perdeu mais peso, você arrumou muita coisa só de mudar a quantidade. Mas quando você começou a descansar, o seu estresse, que era altíssimo, seu cortisol, que era uma bagunça, arrumou. Quando você mudou a qualidade da comida, os marcadores de inflamação desapareceram, os de saúde apareceram. Quando você implementou uma cultura de jejum no seu estilo de vida com muito mais frequência do que antes, ele diz, você acabou com resistência insulínica. Mas ele diz, olha isso aqui, você tem um grupo de melhoras que é de 3 anos para cá. Ele falou, o que é que você começou só de 3 anos para cá? Eu falei, exercício. Ele falou, exatamente. Você saiu de 35 quilos de gordura corporal para menos de 8. Ele diz, olha o tanto que você ganhou de massa muscular. Mas ele falou, o que mais me chama a atenção, ele falou, minha alegria está aqui. Ele me mostra um negócio que eu nem sabia que existia avaliação para isso. Ele falou, olha a melhora da elasticidade das suas artérias, em especial da aorta. Foi quando eu te peguei, você estava com todos os gatilhos de derrame e infarto. Hoje, seu corpo está literalmente blindado nessas áreas. Mas ele falou, essa melhora. Eu falei, doutor, eu nem sabia que tinha elasticidade de artéria, que tinha melhora ou piora. Mas o senhor falando da aorta, o que é que me chamou a atenção? Meu pai faleceu aos 63 anos, de dissecção da aorta. Eu falei, para doutor, o senhor está dizendo que se meu pai fizesse o que eu faço de exercício, ele poderia hoje estar curtindo os bisnetos? Ele falou, com certeza. Eu não sei você, mas eu tomei uma decisão. Eu quero honrar meu Criador e Redentor, que é o dono do meu corpo. Eu quero viver para cumprir o propósito. E eu e você precisamos entender que ainda podemos assumir algumas motivações adicionais. Anos atrás, eu passei tudo isso do horário já? E ninguém me falou? Tá certo, não vão me convidar mais, mas... Ninguém foi embora, né? A porta ainda está trancada, gente. Vocês dão mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 aí? 5, 10, 15, 20... Essa é antiga, mas ainda funciona. Amém. Eu concordo contigo. Está literalmente salvando vidas. Então, me deixa compartilhar algo mais. Quando eu estava estagnado nos 126 quilos, um dia um irmão da igreja chega para mim e fala, pastor, o senhor já cogitou fazer uma bariátrica? Eu falei, já, estou orando por isso. Ele falou assim, o senhor já ouviu falar do doutor fulano de tal? Era o bambambam da nossa cidade, com um procedimento inovador, vinha gente de todo lado. Eu falei, já. Ele falou, o senhor cogitaria uma cirurgia com esse senhor? Eu falei, meu amigo, não aguento pagar uma consulta com ele, o que dizer a cirurgia, que era toda particular. Eu falei, se eu dissesse que o senhor tem tudo isso de graça? Eu falei, eu diria que é pegadinha. Ele falou, não, pastor, não ia te mentir. Ele falou, não, não sua. Que quem quer que seja a notícia diz que não vai cobrar a cirurgia, mas daqui a pouco, para o pós-operatório, eu vendo um rim. Né? E ele falou, não, pastor, eu conheço o doutor. E eu pessoalmente conversei com ele. E eu convenci ele que nos próximos anos, o senhor será um conferencista muito conhecido no Brasil. E eu sugeri a ele que te usasse de garoto propaganda. Que botasse o trabalho dele na vitrine através de você e das suas andanças, porque muita gente conhece. Ele falou, e ele topou. Pré-operatório, operatório, pós-operatório, remédio, tudo de graça. Eu me segurando na frente dele, para não gritar glória a Deus, aleluia. Para parecer crente, falei, vamos orar. Mas quando ele saiu, eu fui orar só para agradecer a Deus. Eu falei, Deus, isso tem que ser um milagre. Eu jamais teria condição. E estou lá, falando com Deus, o Espírito Santo fala assim comigo, você cogitou ser o garoto propaganda dele, mas não o meu? Eu levei um choque, falei, como é que é? Ele falou, você cogitou promover o trabalho dele e não o meu. Eu falei, o senhor nem cirurgião é. O senhor disse, eu vou te confiar uma mensagem de cuidado do corpo. E você precisa ser o primeiro a vivê-la. Então não estou falando contra a bariátrica. Há momentos que eu recomendo ela, mas eu acho que ela tem que ser o último e não o primeiro recurso. Eu simplesmente, à medida que fui mudando cada uma dessas áreas, as coisas foram se ajustando. Não foi da noite para o dia, foi pelo menos uma década. E ainda não parei de melhorar. Tenho metas, tenho alvos que eu estou trabalhando junto com o médico. Mas somado a honrar o Criador, a viver para cumprir o propósito, a cumprir um chamado que virou pessoal, de ser o garoto propaganda dele, que carrega a mensagem. Pastor, nós podemos ter outros motivos? Sim.
O dia que meu filho me disse que eu ia ser avô, esse negócio mexeu comigo. Por quê? Eu não conheci meus avós paternos, já eram mortos quando eu nasci. E meus avós maternos viveram pouco tempo e com péssima saúde. Eu não tive relacionamento nenhum com avós. Quando eu vejo minha esposa contando a relação dela, em especial com uma das avós, a materna, eu fico pensando, seria muito legal, eu ficava pensando, seria muito legal ter tido isso. Não posso culpar ninguém por não ter tido. Mas eu falei, mas eu posso garantir que meus netos tenham. Porque, gente, a forma como nossa cabeça funciona, às vezes me assusta. Quantos aqui são pais? Pai e mãe. Vou fazer uma pergunta honesta. Você morreria pelo seu filho, se fosse preciso, sim ou não? Todos nós vamos dizer que sim. Mas a pergunta é, por que a gente não escolhe viver por eles? Porque alguns de nós, se continuarmos do jeito que estamos, não vamos estar presentes por muito tempo. Outro dia eu vi alguém falando, eu daria um rim pelo meu filho. Eu falei, eu sugiro que você salve o seu rim por ele, porque do jeito que está não vai durar. E quando meu filho falou que eu ia ser avô, eu tomei a decisão. Falei, eu não quero só estar lá, mas falei, eu vou cansar meus netos, eles não vão me cansar. Minha neta nasceu no início da pandemia aqui nos Estados Unidos, demorou alguns meses para eu vê-la e depois a gente não conseguia vir para cá. Eu sabia que eu só veria ela de novo no aniversário de 1 ano, quando eles estariam mudando para o Brasil. Eu pensei que com 1 ano a menina já está andando. Mas aquela caminhadinha de 1 ano não está com completa autonomia. Eu ficava pensando, como vai ser o meu tempo na festa de aniversário? Falei, eu vou ter que ficar pegando aquela mãozinha andando agachada. Passei meses treinando agachamento. Eu pensei, com 1 ano já está mais pesadinho, tem que ter braços para segurar, bora treinar braço. Um dia desse eu estava falando para alguém, falei, olha, na festa de 1 ano da minha neta, eu fiquei andando agachadinho com ela pelo menos umas 2 horas. Minha esposa me corrigiu, falou, quase 3. Ela falou, você virou o assunto da festa. Todo mundo dizia, como é que o Luciano está aguentando o tempo todo isso? Um dia desse, ela está com quase 4 anos. A gente está brincando, ela olha para mim e fala, vovô, cansei. Eu, yes. Quero ver a hora que ela chegar na pré-adolescência para eu manter esse pique. E com vários deles. Mas você pode ter outras motivações adicionais. Meu médico, que fala muito do assunto, que me ajudou muito, o Espírito Santo falou com ele. Até quando você vai continuar investindo no futuro marido da sua futura viúva? E de repente ele leva um choque. Estou trabalhando que nem um doido, sem me cuidar, juntando dinheiro. Pode deixar tudo para outro, que vai vir usufruir o dinheiro e a minha esposa que eu vou deixar para trás. Qual a lógica disso? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu vou repetir o que eu falei antes. Eu não vim te apontar o dedo e nem julgar você. Eu sei, gente, que é desconfortável, às vezes, a gente ouvir esse tipo de coisa. Mas está tudo na Bíblia. E a gente não pode fingir que não está lá. E a gente não pode ser irresponsável com Deus, com as pessoas à nossa volta, com o propósito, a ponto de não levar a sério. Então, eu também sei que ninguém vai sair daqui e conseguir mudar tudo da noite para o dia. Quem tenta mudar da noite para o dia não consegue, frustra e desiste. Você vai precisar de um processo. Não se muda comportamento sem mudar mentalidade. É por isso que eu quero insistir que você leve o livro. Se você não tiver recurso, nós queremos te ajudar. Talvez não tenha um por pessoa, mas com certeza um por família nós temos. Mas não adianta você levar. O importante para mim é que você leia, releia, quantas vezes for preciso, para que essa verdade possa ir entrando em você. Eu não sei te dizer quanto material médico e científico eu li na última década. Mas esse médico que me ajuda, ele falou no início, se você não entender o funcionamento do corpo, você não vai respeitá-lo. E a sugestão dele foi muito útil para mim. Mas meditar no que a palavra de Deus tem dito é o que gera o maior temor, porque eu quero honrar Deus. Então hoje eu sigo fazendo jejum para Deus, como nunca fiz. Mas também com o entendimento do que isso produz para o corpo. Nós temos um capítulo no livro, os efeitos saudáveis do jejum. E estamos falando de ciência. A limpeza, a desintoxicação que isso produz em você, o nível de controle que vai te ajudar a ter. Mas nós, outro dia alguém falou, não, mas ele não é para buscar a Deus. Eu falei, o propósito primário. Mas a sua saúde é um bom efeito colateral. E há muita coisa que a gente precisa entender. Eu espero que essa mensagem, de fato, lhe ajude. Como foi dito, eu concordo. Não tem preço. E eu e você precisamos dar atenção.